Amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Queremos convidar você para juntos estudarmos a santa palavra de Deus. Eu quero convidar o pastor Paulo Dutra, que estará orando ao Senhor pelo início deste trabalho. E peço que você tire a sua harpa do salgueiro. Nós vamos louvar o Senhor Jesus com o hino 330, que tem por título A Fé dos Santos. Logo após a oração, estaremos louvando ao Senhor Jesus com o hino 330 da nossa harpa cristã. Deus, louvamos o teu santo nome, queremos te agradecer por mais essa rica oportunidade. Pai bendito, queremos te agradecer pela noite, pelo esse dia que se inicia, para a glória do teu santo nome. Aqui vamos estudar a sua santa e gloriosa palavra. Querido Pai, alcança os corações, seja conosco, tudo que vai ser realizado aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome. Louvores, ensino da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Estamos felizes, alegres e dizendo ao Senhor, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade, ó Deus. Tem nos sustentado, tem nos dado da tua bênção, da tua graça, tem dado-nos essa oportunidade de louvar o teu santo nome, de dizer ao Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade, porque tu tem cuidado de nós. Nós estamos felizes, seja conosco em tudo, é o que nós te pedimos. Já te agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino 330. Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto. Pode os crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor, nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais vi julgados, nas prisões inocentes à força lançados, e de seus bens terrestres despojados, mas alegres seguiram o Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Peregrinos os santos no mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue
sempre devemos nos firmar em Jesus e assim venceremos. E um dia no céu encontraremos os fiéis que amavam o Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, e o pranto ali há de findar, quando perto do nosso Senhor, nossa alma enfim repousar. Glória a Deus. Essa é a esperança da igreja do Senhor. Nós vamos orar para ouvirmos a mensagem da palavra de Deus. Quero convidar aqui o nosso presbítero, irmão Tiago Viana, estará ministrando a palavra do Senhor numa lição importantíssima para os dias de hoje. Nós vamos aprender, à luz da palavra de Deus, a respeito da provisão de Deus nos tempos de crise. Eu quero pedir aqui ao pastor Alex para orar ao Senhor pela leitura e também pelo nosso presbítero que estará ministrando a palavra de Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos muitas e muitas graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, até porque entendemos que é um privilégio estarmos diante da Tua santa presença, e o melhor, com liberdade de ouvirmos, de lermos, de guardarmos a Tua palavra em nossos corações. Te louvamos, Senhor, por este dia que se inicia, te louvamos por esta escola bíblica, pelo louvor entoado ao Senhor que traz alento à nossa alma. E agora, meu Senhor, nós queremos estar prontos a ouvir, a entender e, acima de tudo, praticarmos a Tua palavra. A Tua palavra nos revela, Senhor, que nós cuidamos ter nela vida eterna. Portanto, que aguçados estejam os nossos ouvidos, preparados os nossos corações, para que a Tua palavra frutifique em nossa vida. Usa o Teu servo que fará a leitura, a explanação, a ministração, porque entendemos, Senhor, que a palavra é do Senhor, a voz é do homem, mas é o Senhor quem fala, e que a Tua palavra alcance a todos quantos estão ouvindo, que não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra. Usa o Teu servo com poder, com glória, com autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o efeito para o qual será enviada, pois nós oramos, confiando e crendo, recebemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de bastante alegria, mais uma vez, estar neste local, neste recinto, para falar sobre a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 2, a provisão de Deus em tempos difíceis ou em tempos de crise. Está com a sua Bíblia aí, irmãos? Abra comigo em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. Êxodo de número 16, do versículo 1 ao 15. Leiamos então a palavra de Deus. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar-me de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia
prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso, quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra eles. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dará para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Os irmãos podem tomar assento? Vamos falar sobre esse tema muito atual, que é a provisão de Deus em tempos difíceis de crise. Irmãos, como nós acabamos de cantar aqui, nós precisamos acreditar que Deus vai suprir as nossas necessidades e as nossas faltas. Independente do que vier, independente do que acontecer. O mundo está em crise, nós estamos num processo chamado pandemia, não sabemos até quando isso vai se estender. A nossa esperança é que isso melhore, a nossa esperança é que isso acabe. Mas, irmãos, e se isso não passar? E se durar mais alguns anos? E se após a pandemia vier uma epidemia? Vier outras catástrofes? Como nós vamos nos comportar diante dessas situações? Muitas pessoas só sabem lidar com Deus no momento de bonança, no momento feliz da vida. Mas a palavra de Deus procura nos ensinar a lidarmos com Deus também nos momentos de dificuldade. Porque os momentos de dificuldade, eles nunca dizem para nós quando vão chegar. E muitas vezes, como nós lemos aqui, é o Senhor que vai estar nos provando para saber como nós vamos nos comportar diante dessas situações. O mundo está em crise, o mundo está caótico, mas uma coisa nós temos certeza: o reino de Deus não está em crise. E isso nos deixa em segurança, e isso nos deixa em paz. Porque embora nós dormimos, embora nós levantamos, o Senhor, Ele não dormita, Ele guarda o seu povo dia e noite. Agora, cabe a nós como seres humanos confiarmos nesse Deus e depositarmos a confiança nele. Irmãos, o momento de alegria, ele é muito bom. Ele é muito satisfatório. Mas o momento da adversidade, a gente quer se esconder muitas vezes. O momento de adversidade, ele nos machuca, nos humilha. A gente muitas vezes fica perdido. E às vezes a gente fica encucado. Senhor, será que o Senhor é o meu Deus mesmo? Muitas vezes chega a questionar se o próprio Deus está tomando conta. Mas aí, irmãos, dentro de nós há um resquício do Espírito Santo que traz isso à tona, que Deus não se esqueceu do seu povo. Parece que diante dessa situação, Deus está com braços cruzados, mas Deus não está. A palavra de Deus afirma que Ele tem cuidado de nós.
A palavra de Deus afirma que Deus é a nossa provisão, que Ele é o nosso fornecimento, que Ele é o nosso abastecimento, que Ele nos tira do momento de dor. Mas nós precisamos confiar nele diante dessas situações. É difícil, irmãos. É lágrima, é sofrimento, são adversidade, são períodos terríveis, períodos difíceis, que muitas vezes a gente não consegue dobrar o joelho para orar, às vezes nós só choramos. Quantas pessoas chorando, quantas pessoas desesperadas, mas a nossa confiança está em Deus. E aí está o nosso conforto, a nossa paz, depositarmos a confiança na mão de quem pode cuidar. Só que diante dessas situações, dessa adversidade, nós vamos olhar aqui dois tipos de comportamento. O comportamento de Deus na crise e o comportamento do povo na crise. Será que o comportamento são iguais de Deus e o povo ou são comportamentos diferentes? Vejamos e vamos tomar como base aqui, como pano de fundo, a história de Israel, que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 16, do versículo 1 ao 15, estendemos até o 17. O comportamento de Deus diante da crise. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13, o Senhor prometeu a Abraão que a quarta geração seria escravizada pelos egípcios e depois Deus os libertaria e os levaria à terra que manava leite e mel, a terra prometida, a Canaã, a qual Deus já tinha prometido. Deus fez essa promessa a Abraão e passa o período do Gênesis, entra o período do Êxodo. E Deus se encarrega, o mesmo Deus que falou com Abraão, se encarrega de cumprir a sua palavra. Ele vai lá com mão forte, liberta Israel da mão opressora dos egípcios, do faraó. Israel vê todo aquele pano de fundo, todos aqueles milagres que Deus executou. Deus livrou Israel da mão opressora, porque o objetivo de Deus era conduzir Israel para a terra prometida, para que o povo se deleitasse na promessa que ele fizera a Abraão. E o próprio Senhor disse, não fecha sua Bíblia não, deixa sua Bíblia aberta, Deuteronômio capítulo 8, o próprio Senhor deixou bem claro como que seria esse estilo de terra que ele estava levando o povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 ao 9. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiro de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vide, de figueiras, de romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerá o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujo monte cavará o cobre. Olha o estilo de terra para a qual Deus está levando Israel. Está tirando Israel da escravidão e está levando o povo para uma terra que mana leite e mel, para uma terra de sossego, para uma terra de tranquilidade. Só que Israel passou muito tempo escravo no Egito, e o Senhor teve esse cuidado de não conduzir Israel ao perigo, mas teve o cuidado de conduzir o Israel em segurança. Vejamos também Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo capítulo 13, 17. O Senhor tirou o povo do Egito e o Senhor teve esse cuidado aqui, ó. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados, subir os filhos de Israel da terra do Egito. Deus poderia levar Israel para o caminho mais rápido, que é do norte do Egito até o sul de Canaã. 320 quilômetros de extensão, duraria aí 4 dias provavelmente. Mas no meio do caminho tinha um obstáculo, que eram os filisteus. Israel tinha passado muito tempo escravo, não sabia lidar muito com essa questão de guerra. Então o próprio Senhor se encarregou de rodear a terra com Israel, para que eles chegassem seguros, não vendo a guerra com os filisteus, voltasse desanimado. O Senhor prometeu nos levar, mas o Senhor agora nos deixou perdidos nessa batalha. Irmãos, muitas vezes o caminho que nós achamos que é mais perto, pode ser o caminho que vai nos levar à destruição. E muitas vezes Deus vai permitir que nós vamos para um caminho mais longo,
porque Ele quer nos ensinar algumas coisas na trajetória da vida. Cabe a nós nos comportarmos decentemente e deixar que Deus nos direcione diante das adversidades. A obrigação de Israel diante desse fato era confiar em Deus e deixar que Deus o conduzisse à terra, mesmo que demorasse 1 mês, que demorasse 2 meses, 3 meses, mas quem estava direcionando o povo para a terra prometida? Era algum homem? Era algum ser humano? Não, era o próprio Deus. Então Deus estava dando as diretrizes corretas para conduzir o povo ao caminho correto. O próprio Deus se encarrega disso. E para onde Deus está levando o povo? Pelo deserto. Irmãos, nós sabemos que o deserto é o lugar mais improdutivo do mundo. É difícil, se você não tiver um abastecimento necessário, as pessoas não conseguem sobreviver no deserto. Então o próprio Deus se torna como provisão para Israel durante essa situação. Nós olhamos aqui, Êxodo capítulo 13, versículo 17. O próprio Deus guiando o seu povo pelo caminho mais difícil. Êxodo capítulo 13 ainda, versículo 20 e o versículo 22. Êxodo capítulo 13, versículo 20 ao 22. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus é o Deus da provisão, não é? Irmãos, o deserto, fontes arqueológicas, fontes históricas, à noite é 0 graus. É um frio insuportável. Manhã e à tarde, 45 graus. Se a pessoa não tiver um abastecimento necessário, ela não consegue atravessar o deserto. Então o próprio Deus se encarregou de cuidar o povo com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo que guiava. Além de guiar, fazia sombra para o povo. Além de guiar durante a noite, dava abastecimento para o povo. Não deixava que o povo sentisse frio. Olha o Deus conduzindo Israel durante todo o trajeto. Esse Deus é bom ou não é? Ele cuida de nós ou não? Olha o comportamento de Deus durante essa situação. Aí o povo caminhando, propriamente, ao caminharmos muitos dias, nós sentiremos sede, sentiremos fome. O próprio Deus se encarregou dessa situação. Êxodo capítulo 16, versículo 35. Deus dando suporte para o povo na comida. Êxodo 16, 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Irmãos, Deus supriu durante 40 anos o alimento necessário. E Deus foi específico aqui dentro de Êxodo 16. Durante 6 dias, o Senhor mandava a porção diária. No último dia, Deus mandava o dobro para que Israel não saísse no sábado para colher nada. Era dia de culto, dia de adoração. E o próprio Deus se encarregou dessa situação. 40 anos Deus mandando o maná para o povo. O próprio Deus sendo encarregado dessa provisão. Deus alimentou o povo com o maná. O povo teve sede. O próprio Deus providenciou a água. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Eis que chegaram ali adiante. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá para o povo beber. Irmãos, a ciência fica um pouco louca com a Bíblia. Porque como de uma rocha vai sair água para o povo beber? Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Está aqui, o milagre que aconteceu no deserto, Deus deixou escrito para a nossa advertência. O próprio Deus foi a provisão para Israel no momento de dificuldade. E Deus falou, pode beber à vontade. É isso que Deus queria que Israel estivesse em consideração, que Ele estava cuidando do seu povo nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade. Nós olhamos aqui, o Senhor enviou o maná, o Senhor agora providenciou água para o povo beber, para saciar a sede do povo. Vejamos aqui, além de Israel estar no deserto, surgiu um ataque surpresa, Amaleque, que vivia no deserto,
vivendo de saque, de roubo, de furto, atacou Israel na retaguarda, na parte final do povo, e o próprio Senhor se encarregou disso. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Porque o Senhor deu livramento e deu escape no momento da dificuldade. É como se Deus fincasse uma bandeira no deserto. Ninguém tocará em Israel até que eu esteja no meio deles. E isso foi suficiente, uma demarcação de território, uma posse. Deus estava concretizando que estava cuidando do seu povo. Irmãos, e às vezes isso acontece conosco. Esquecemos que o nosso Deus é grande. Esquecemos que o nosso Deus é Deus de provisão. Esquecemos que o nosso Deus é Deus de abastecimento. Podemos estar passando por momentos de adversidades, momentos de dores e sofrimento, mas o nosso Deus é o refúgio para a nossa alma. Deus é a nossa esperança no momento em que nós só temos lágrimas para apresentar. Ele é a nossa bandeira. Aqui, ó, Moisés deixou cravado: o Senhor é a minha bandeira. E Moisés, em Êxodo 15, ele tem esse cuidado de cantar ao Senhor um cântico de enaltecimento, de engrandecimento. O capítulo todo de Êxodo 15 está Moisés exaltando Deus, porque sem a presença de Deus no deserto, eles não conseguiriam chegar à terra prometida, eles não conseguiriam ser providenciados diante daquelas coisas que o deserto apresenta. Mas Moisés enaltece: o Senhor, tu és a minha força, Senhor, tu és a minha salvação, tu és o meu escape, o Senhor reinará no trono eternamente, o Senhor é que nos sara, o Senhor é que nos edifica, o Senhor foi conosco, o Senhor é conosco, o Senhor estará conosco. Então é um hino de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus fizera por Israel no deserto, e é o reconhecimento de Moisés, é o reconhecimento do povo. Então Deus deixou bem claro que em todo o percurso de Israel, desde quando ele enviou Moisés e Arão para libertar o povo, até colocar na terra prometida, o Senhor seria a ponte principal de Israel, a ponte de abastecimento, o fornecimento para que Israel se mantivesse dentro do padrão que Deus colocou. Nós vimos aqui, irmãos, o comportamento de Deus. Foi um comportamento excelente. Deus se colocou como fonte primordial. Deus proveu quando não tinha nada diante daquelas situações horrendas que o Egito apresentava, que o deserto apresentava. Mas Deus se apresentou como fonte primária, como o único Deus, como Deus verdadeiro. Agora vamos ver a parte B. Vimos o comportamento de Deus. Agora vamos ver o comportamento do povo diante das adversidades. Irmãos, quer conhecer alguém? Não é na hora da alegria e na hora que a nossa despensa está cheia que a gente conhece alguém, não. Que Deus nos conhece, não. Deus quer saber quem nós somos e vai mostrar isso para as pessoas, quem somos, quando a adversidade bate na nossa porta. É aí que nós vamos nos mostrar para Deus. Aí vamos ver agora a parte de Israel. Após o Mar Vermelho, o povo prosseguiu rumo à terra prometida, cantaram todo o povo junto com Moisés em Êxodo 15, todo enaltecimento, toda a glória do Senhor. Agora vem a parte de Israel. Dos 22 pecados que Israel cometeu durante o deserto, o apóstolo Paulo vai listar apenas 5. E ele fala que é advertência para nós. Vamos para 1 Coríntios 10 e vamos seguir a lista que Paulo nos apresenta. 1 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo, advertindo a igreja de Corinto, ele chama a nossa atenção também. Deus fala assim, usando o apóstolo Paulo, falando no versículo 15. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Vamos listar aqui os 5 pecados que Israel cometeu durante o deserto. Primeiro pecado, o pecado da cobiça. Versículo 6. Não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Cobiça.
é o desejo excessivo e ardente de ter alguma coisa que não é minha, de ter alguma coisa que é de outrem. E uma coisa que Israel cobiçou. Deus falou que ia levar o povo para a terra prometida. Mas agora, olha como que o povo se comporta em Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 4 e 5. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Não cobicemos as coisas como os israelitas cobiçaram. Está aqui, irmãos, o pecado de Israel no deserto. Mas uma pergunta que eu faço aos irmãos: Israel não estava escravizado no Egito? Como que o povo está sentindo saudade do pepino, do melão, se eles tinham que trabalhar para comer? Então eles estão jogando na cara de Deus que Deus é insuficiente para eles. E o apóstolo Paulo lista aqui o primeiro pecado: cobiçaram. A hipocrisia de Israel. Em dificuldade no Egito, Deus libertou e agora eles estão reclamando com Deus durante o trajeto. Ó. A cobiça, a murmuração dos israelitas. Então, a dificuldade muitas vezes, irmãos, ela tende a nos mostrar que Deus é insuficiente para nos abastecer no momento de dificuldade. Porque muitas pessoas falam assim, e chegam até a questionar: cadê o seu Deus, aquele Deus que você confia? Não sei para que está na igreja, não sei para que orar. Mas, irmãos, o resultado disso é pessoal. Nós sabemos por que servimos a Deus. Nós sabemos por que buscamos a Deus. Mas está aqui, ó, a parte de Israel. Primeiro pecado, a cobiça deles. Segundo pecado, o apóstolo Paulo vai falar aí no versículo 7, que foi a idolatria. Veneração ou adoração excessiva, ou colocar alguém ou algo no lugar que é exclusivo ou único de Deus. Israel deveria se manter fiel a Deus, obediente, submisso. Mas no momento em que Moisés foi ao monte falar com Deus, o povo falou assim: eu não sei onde foi esse tal de Moisés, em Números capítulo 32, não sei para onde foi esse tal de Moisés, faz um bezerro de ouro aí, para que a gente venha adorar ele. E quando Arão fez o bezerro de ouro, eles falaram: está aí o Deus que nos tirou do Egito. Foi um bezerro que tirou o povo do Egito? Não, foi Deus com mão forte. Mas o povo se mostra insatisfeito. O povo se mostra hipócrita diante desse Deus. E está aí o resultado. O povo se levantou a folgar e a fazer o culto idólatra, o culto da imoralidade, o culto da prostituição. Terceiro pecado que o apóstolo Paulo lista, está no versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 10. Que não devemos ser imorais como Israel foi imoral. E naquele dia caíram 24 mil. Imoral, desonesto, escandaloso. Paulo está falando dessa situação de Números capítulo 25, do versículo 6 ao 9. Quando Balaão foi alugado por dinheiro lá por Balaque para amaldiçoar Israel. E o Balaão deu o conselho: coloca mulheres, coloca bebida, coloca um montão de coisa na festa e convida Israel. Mais de 24 mil israelitas foram para aquela festa imoral. Está lá o resultado que o povo deu para Deus diante da adversidade. Quarto pecado que o apóstolo Paulo lista, está no versículo 9, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. A tentação. Tentação. Colocar alguém à prova, provocação, perturbação. Tentação. Números capítulo 21, versículo 4 ao 9. Números capítulo 21. Números capítulo 21, do 4 ao 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés.
por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem há água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-nos sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Irmãos, está aqui uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Tentação, colocar Deus à prova. Deus está levando o povo para uma terra muito boa, uma terra muito bonita, uma terra de abastança. Só que olha o comportamento do povo durante o trajeto. E o engraçado aqui nesse texto é que o povo só vai relatar para o Moisés e para o Arão o que está acontecendo quando as serpentes vieram morder o povo. O povo falou no burburinho, lá no meiozinho deles, falaram entre eles algumas coisas. E Deus foi o interceptor dessa situação. Deus ouviu. Aí Deus mandou a serpente abrasadora no meio daquele populacho, no meio daquelas murmurações. Aconteceu todas aquelas desordens. Aí o povo veio falar para Moisés e para Arão. Irmãos, e a Bíblia procura nos ensinar como devemos nos comportar diante da nossa congregação, diante de Deus. Cuidado com certas coisas que você fala do seu pastor, que você fala da sua igreja. Muitas vezes o pastor não vai ouvir, o líder não vai ouvir, mas Deus está ouvindo o que nós estamos falando. E Deus pode se encarregar de nos punir. A conversa que o povo está tendo aqui é entre eles. Moisés não está participando, Arão não está participando, mas quando Deus envia a punição, o povo fala para Moisés: Moisés, falamos contra você e falamos contra Deus. O povo questionou a liderança de Moisés para conduzi-los à terra prometida, e o povo questionou a autoridade de Deus sobre eles. Quem é esse Deus para que possa nos levar até lá? E Deus entrou com uma punição diante do povo. Irmão, nós estamos passando um processo de pandemia. As nossas congregações estão fechadas. Nós temos líderes para tomar essas responsabilidades, para dar ordem para nós. Nós, não, ao invés de ficarmos falando coisas sem sentido, vamos obedecer, abaixar a cabeça, nos humilharmos e entender o propósito de Deus. A única oração que Deus atendeu durante esse processo aqui, a oração de Moisés. O povo orou, Deus não deu resposta. Talvez, irmão, nesse processo de pandemia, a única oração que Deus esteja ouvindo do povo seja dos nossos líderes aqui. Porque Deus quer nos ensinar a baixarmos a cabeça muitas vezes. Porque às vezes, irmãos, a igreja deveria estar aberta. Irmão, não cabe a nós essa responsabilidade. A nossa responsabilidade é obedecermos aquilo que foi dado para nós. Mas as igrejas estão abrindo. Deixa as igrejas dos outros, irmão. Nós estamos debaixo de ordem. Nós estamos debaixo de uma sentença. Então temos que respeitar. O problema de Israel não foi obedecer à liderança de Moisés e à liderança de Deus. E Deus entrou com punição. Porque a gente vê uma certa hipocrisia no povo. As igrejas deveriam estar abertas. Quando a igreja estava aberta, a pessoa não aparecia. Alguns, quando tinha escola dominical, a pessoa nem vinha. Às vezes chegava tarde, ou muitas vezes nem sabia qual lição era, não trazia a Bíblia, não trazia a revista, ou se vinha, não participava, não vinha nos cultos, reclamava dos cultos. Então nós queremos o quê? Deus está provando quem nós somos. Então, irmãos, Deus mostra dentro da palavra dele quem somos nós. Nós somos Israel, murmuradores. Nós estamos tentando Deus. Nós estamos falando coisa fora de hora. Nós estamos falando coisa sem sentido. Nós estamos levantando calúnia contra os nossos líderes sem autorização divina. E Deus está olhando disso e não está se agradando de nós. Então, tem hora que Deus permite que a palavra final sejam desses homens aqui, para provar para nós quem Ele chamou para estar à frente da obra. Então, irmãos, confiemos em Deus e deixamos Deus tocar a obra. Cuidado, porque Deus pode ouvir as nossas palavrinhas dentro da nossa casa. Pessoas falam mal da igreja,
dentro de conduções, pessoas falam mal da igreja dentro de casa e os nossos filhos só estão ouvindo. Aí depois, quando a gente chama os nossos filhos para Deus, já sei tudo o que acontece dentro da igreja. Eu sei que fulano de tal não presta, eu sei que fulano de tal é isso. Então devemos tomar cuidado com as nossas palavras dentro de casa, onde nós estamos passando nas conduções, para que o ímpio não ouça nós falando as coisas de Deus e não queira estar onde nós estamos. Então nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra de Deus e entender o que Deus tem para falar para nós. Então Deus puniu. A única oração que Deus ouviu foi a de Moisés. Irmãos, a gente vê isso. Muitas vezes o líder caluniado, ele tem que fazer uma oração para alguém que o caluniou. Olha a dificuldade que muitas vezes esses homens aqui passam, que um líder de uma congregação passa. Moisés caluniado poderia se colocar, não vou orar, mas o Moisés, meu Deus, perdoa o povo, Deus. Porque esse povo é inconstante. E Deus foi lá e mandou, faz uma serpente de bronze, Moisés. Porque eu mesmo sou quem envio a punição e eu mesmo sou quem envia a cura. Halai cantu de calai chou querevasu de calabaçai. O mesmo Deus que fez a ferida é o mesmo Deus que tem a cura para as nossas almas. Cabe a nós, irmãos, confiarmos nesse Deus. Porque Deus é o Deus de toda a provisão. O caminho mais longo que nós estamos passando dentro dos nossos lares é para nós ficarmos quietos, estarmos em oração, orando pelos nossos líderes, pela nossa igreja, para que Deus venha sarar o Brasil, sarar a nossa nação. Porque Deus está cansado de idolatria, Deus está cansado de tentação, Deus está cansado de imoralidade, Deus está cansado de provocações sem sentido. Muitas vezes, irmãos, o nosso culto não é culto. Muitas vezes, se Deus pudesse expor o que há nos nossos corações, meu Deus. Mas Deus, irmãos, Ele está nos curando nessa pandemia. Que nós, diante dessa situação, venhamos a ser crentes melhores. Que nós não viemos para cá quando passar esse processo arrastado, mas que viemos para cá cheios do Espírito Santo, falarmos em línguas, glorificarmos o nosso Deus, exaltar o nosso Deus. Aqui tem que ser um lugar de glorificar ao nosso Deus e não de lugar para ser um momento de discussão e de coisas que vão levar somente à tristeza. Versículo 10, Paulo conclui, 1 Coríntios capítulo 10, a murmuração do povo. Murmuração, queixumes excessivo, reclamação insistente. Ele está relatando isso em Números 16, versículo 41 ao 49. Irmãos, e uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A murmuração é contagiosa. Fica perto de uma pessoa que é murmuradora, você vai se tornar murmuradora. Fica perto de uma pessoa que fala mal dos outros, você vai ficar falando mal dos outros. E isso nos contagia, a coisa errada gruda a nós, irmão, como carrapicho. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E só diante dessa murmuração, Deus matou 14.700 para provar que a presença dele estava no meio do povo e para ensinar o povo a tomar cuidado com o que estava falando diante daquela situação. Sabe o que é murmuração, irmão? É não acreditar que Deus é suficiente para ser o meu provedor. Muitas pessoas estão pegando o auxílio emergencial de R$600 e falando, só isso? Mas se fosse 1.200, muita gente falaria, só isso. Se fosse 5.000, muitas pessoas falariam só isso. O problema não é dinheiro, irmãos. O problema está dentro do coração. O problema é o mau caráter. Então Deus levou Israel para o deserto para cuidar do caráter de Israel. E sabe qual foi a resposta que Deus teve? 40 anos de traição. Um dia, irmãos, nós levantamos a mão para o Senhor, como num noivado, como num casamento, e nós nos responsabilizamos a sermos fiéis no trato que cumprimos com o Senhor. Êxodo capítulo 19, antes do povo partir para a terra prometida, o povo falou com Deus, tudo que o Senhor falou nós vamos fazer. Passou 3 dias, o povo não fez. Murmuração, questionamento, tentação. Foi tudo isso que Deus fez. Mas diante de todas essas coisas erradas que Israel fez, Deus se manteve fiel. Para mostrar que Ele se mantém fiel no pacto que Ele fez com Israel lá no deserto. Deus se mostrou fiel no pacto. E a mensagem do profeta Oséias é essa.
Osés foi lá e se casou com uma prostituta para se tornar como exemplo para Israel. E o povo perguntou: o que representa isso? E ele falou: eu represento Deus e a minha esposa representa vocês. O fiel para sempre casado com a infiel. A infiel somos nós. No deserto da vida, nós estamos tendo mau caráter, coisas que nós estamos apresentando para Deus que não deveríamos apresentar. Ele se mostra fiel, deveríamos nos mostrar fiéis a Ele também. Aí nós olhamos em Êxodo, Deus libertando o povo rumo à terra prometida. Em Levítico, Deus quer propor ao povo um processo de santidade, mas o povo o abandona. Em Números, nós vimos aqui várias vezes Israel murmurando, tentando, perturbando Deus durante o trajeto. E em Deuteronômio, irmãos, está lá toda aquela geração que saiu do deserto, do Egito para Canaã, pereceram no deserto, a não ser Josué e Calebe, que entraram na terra prometida porque se mantiveram fiéis diante da situação. Não, nós vamos conquistar, Deus está conosco, nós não somos como gafanhoto diante dele, o Senhor vai à nossa frente. Tiveram uma palavra de ânimo diante da adversidade, e isso precisa ter em nós, irmãos, uma palavra de ânimo para as pessoas diante da necessidade. Vamos ser um portfólio, vamos ser um farol para quem precisa no momento da adversidade. Deus conta conosco, Deus conta com a sua igreja. Deus fez para Israel no deserto mais ou menos 25 milagres. E Israel respondeu para Deus mais ou menos com 22 pecados. O apóstolo Paulo só listou 5. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita, ela é agradável e ela é abundante para nós, e isso nos deixa sossegados, e isso nos deixa tranquilo. Deus é ou não é o Deus da provisão? Ele nos sustenta ou não? E numa determinada situação, Jesus, ensinando no Novo Testamento, jogou isso para nós, falou assim: a gente não confia em Deus como a gente deveria. Mateus capítulo 6, versículo 25 e diante. Jesus usou uma chacota para nós, para confiarmos e termos confiança no nosso Deus. Fidelidade, aumento de fé, certeza. Jesus falou assim: tudo isso os homens procuram, roupa, comida, alimento. Não esteja ansioso pela coisa alguma, pelo vestuário, pela comida, pelo que vai comer amanhã, pelo que vai fazer amanhã, cada dia basta o seu mal. Aí Jesus começa dizendo: vocês já viram o passarinho guardar alguma coisa em celeiro, sair para caçar alguma coisa? O Pai Celestial os alimenta diariamente. Então Jesus conclui dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus mostrou como nós devemos confiar em Deus, irmãos. E nós devemos todo dia aplaudir a esse Deus, porque Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus que nos dá sustento na hora da adversidade. Fiquemos com esta palavra, irmãos, e que o Espírito Santo fale melhor em nossos corações. Confia em Deus, tenha certeza que mesmo na dificuldade, mesmo na dor, Deus está conosco. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu Deus, louvado seja teu nome. Aleluia! Glória a Deus. Palavra gloriosa, maravilhosa, o Senhor tem trazido aos nossos corações. Deus abençoe o nosso presbítero, Tiago. Deus abençoe você, para que você possa entender o que Deus, na verdade, quer com cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 4. Não desanimes, Deus proverá. Estamos falando de um Deus provedor, o Jeová Jirê, o Deus da providência. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar
Tudo que pedes, Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Glória a Deus. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos fortaleça, para que em tempos de crise, de adversidade, a nossa fé, ainda que sendo provada, nós não venhamos ser reprovados pelo Senhor. Como bem disse aqui o nosso presbítero, irmão Tiago, em momentos de adversidade, nós somos inclinados, por conta da nossa natureza humana, por conta da infidelidade que faz parte na vida do homem, nós somos inclinados a murmurarmos contra Deus. E observem que quando o povo murmurava contra Moisés, o próprio Deus disse para ele: Moisés, não é contra ti que o povo murmura, e sim contra mim. Então que o Senhor nos guarde e que nós tenhamos senso, equilíbrio, para entendermos que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus abençoe você. Daqui a pouquinho, às 18h30, estaremos em mais um culto de louvor e de adoração ao Senhor. Aproveite esse domingo, aproveite desse tempo que o Senhor tem te dado e tire um pouquinho desse tempo para ler a palavra do Senhor, buscar ao Senhor, se fortalecer em Deus, porque é na hora da adversidade que se conhece o verdadeiro crente. Vamos orar pelo término de todo o trabalho, agradecendo ao Senhor por esta manhã maravilhosa, por este ensino maravilhoso da palavra de Deus, agradecendo a Ele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Orando sempre por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam de uma bênção de cura, por aqueles que precisam da provisão, orando pela viúva, pelo órfão, pelo necessitado, para que nunca falte em sua mesa a farinha, o azeite, o sustento para a sua família. Pastor Cláudio, orando pelo encerramento, orando pelos enfermos, agradecendo a Deus por esta manhã de bênção que Ele tem nos dado. Pastor Paulo Dutra nos despede com a bênção apostólica. Eterno Deus, grande e poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por essa linda lição, esse aprendizado, Senhor, que tem nos, Senhor, chamado a atenção, nos acordado, para uma grande responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Senhor, nos ajude a ser crentes melhores. Perdoa as nossas faltas, nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a palavra no seu tudo. Porque nós sabemos, Senhor, que existem princípios que precisa ser, Senhor, meu Deus, Senhor, vivido.
Meu Deus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, meu Deus, que, Senhor, a cada um que neste momento está, Senhor, ouvindo, meu Deus, Senhor, esta palavra, esta oração, meu Deus, seja seu tocado pelo poder da tua glória, seja invadido pelo teu Espírito, Senhor, porque tu não fala com parede nem com banco, tu fala com pessoas. Meu Deus, Senhor, quantos, como já foi dito aqui, Senhor, tem questionado, murmurado, Senhor, meu Deus, quantos tem se levantado, Senhor, criticado, Senhor, porque não entende, Senhor, os princípios da palavra do Senhor. Mas nós queremos te pedir, Senhor, aonde, Senhor, entrou, Senhor, uma condenação, uma maldição, a tua mão é poderosa para inverter esse quadro. Aonde houver um coração arrependido, meu Deus, Senhor, a tua mão é poderosa para perdoar. Estamos orando na manhã, muda o quadro, inverte essa situação. Comodou-me a suriande calabará sábia. Senhor, as coisas se repetem. Como as coisas têm se repetido? E quantos não têm atentado que Deus continua falando com o povo? Mas, Senhor, nesta manhã, recebe a nossa gratidão, Senhor. Senhor, porque podemos dizer, Senhor, que a tua mão tem tido conosco, independente da adversidade, da enfermidade, dos problemas, Senhor, tu tens suprido as nossas necessidades. Quando a gente pensa, Senhor, como é que vai ser, o Senhor chega surpreendendo, porque tu és um Deus, Senhor, que manda água no meio do deserto. Quando uma porta se fecha, tu abre outra de escape. E continua sustentando a tua igreja. Espírito Santo, leva-me que recebe. Eita Deus, que tem tomado conta de nós. Te entregamos as autoridades desse país, desde o presidente aos demais ministros, aqueles que estão na frente. Temos uma certeza absoluta que uma hora vai chegar e nós vamos dar um brado de vitória. Por isso oramos dessa forma, entregando a cada um. Não vou falar nomes, são muitos, mas tu conheces o deitar e o levantar de cada um. Já podemos dizer, manhã de vitória, porque cremos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos, que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre. Todo o povo diz: amém. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor. Coloca a mão no seu coração e diga: fiel a mim. Aleluia. Está terminado esse trabalho em nome de Jesus, e a paz do Senhor para todos. Acalma minha alma, aquece